Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está, então, caminhando agora para mais uma aula de reposição da nossa disciplina de Planejamento e Gestão Ambiental. Estamos caminhando para a finalização da disciplina, tá? E na aula de hoje a gente vai abordar um pouco sobre como funcionam as auditorias ambientais. Tira esse... Então é isso. Eu já vou projetar logo o slide para a gente já dar início. Pronto. Então, assim, o que eu estou projetando aqui na tela para vocês, é um tópico sobre auditoria e gestão ambiental, né? Só para dar uma recapitulada na aula anterior, eu expliquei para vocês, então, quais são os procedimentos para uma licenciamento ambiental, tá? Enfim, considerando as resoluções dos órgãos ambientais responsáveis, sobretudo do CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e a própria Constituição, as próprias leis ambientais no que rege a Constituição brasileira, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre auditoria, até mesmo porque a auditoria é um dos processos, né, da fiscalização, faz parte de um dos processos da obtenção do licenciamento ambiental, da licença ambiental, tá? Então, o que é a auditoria de gestão ambiental? A auditoria, basicamente, é passar o pente fino, né? Como assim passar o pente fino? Qual é o sentido, né? Qual é o significado dessa expressão, passar o pente fino? É quando a gente já tem uma visão, já teve uma visão, uma perspectiva geral sobre determinada situação, mas entende que é necessário um processo de revisão, né? Buscar, né, nas entrelinhas, quaisquer informações que possam levar a um erro, né, ou a um problema maior, enfim. Então, isso seria passar o pente fino, né? Auditar, a expressão auditar quer dizer examinar, verificar resultados em relação às metas estabelecidas e verificar e também verificar a sua eficácia, né? Então, a gente vai analisar uma determinada situação, considerando quais são os objetivos estabelecidos para esse tipo de ambiente, esse tipo de atividade, e ver se tem cumprido ao que se presta, né? Especificamente a auditoria, né? Falando especificamente de auditoria ambiental, a gente então segue no mesmo caminho, avaliando o impacto das rotinas, dos produtos e dos serviços, a modo de garantir a responsabilidade socioambiental de todo o processo. Então, obviamente, fazer uma auditoria, a auditoria ambiental é pensar, passar esse pente fino, né? Fazer todas as verificações necessárias e possíveis, considerando que todo o processo deve ser levado, né? Todo o processo é relevante, todo o processo pode gerar impactos, qualquer atividade, em geral, gera impacto, é passível de impactos, mas dentro da perspectiva de que devemos ter uma responsabilidade socioambiental, tá? Quando eu digo devemos ter uma responsabilidade socioambiental, isso quer dizer o empreendimento propriamente dito e a comunidade dentro de uma perspectiva horizontalizada e verticalizada. O que quer dizer isso? Não é somente ter uma preocupação com os funcionários da empresa ou com a atividade dentro da empresa, mas também com o que acontece com as influências e interferências nas áreas adjacentes, ok? Tudo isso visando a sustentabilidade em rotinas ecologicamente corretas, né? Então, essa é a intenção de uma auditoria de gestão ambiental. Seguindo,
Então, a gente vai ver aqui o que deve ser considerado nessa avaliação ambiental, né? Então, assim, a gente deve avaliar se as organizações, se elas cumprem os requisitos legais, né? A gente não tem as 3 etapas do licenciamento ambiental, então, naquelas 3 etapas, a gente já fez uma série de levantamentos, já foi feita uma série de levantamentos e vistoria quanto à documentação e pré-requisitos e adequações e etc. Mas na auditoria a gente também continua fazendo isso, que é essa revisão, tá? Se possui valor de responsabilidade ambiental em todos os processos, né? Então, se todos os processos da atividade do empreendimento da empresa, ou se não for empresa, o que for, se em todos os processos onde ocorre, né, uma atividade, se tem responsabilidade ambiental, né? Se não tem, por que não tem? De repente, não é que todos os processos devem ter responsabilidade ambiental. Às vezes, um processo não tem certa responsabilidade ambiental em função da classificação, né? Da classificação de baixo impacto, né? Então, a gente precisa ser analisado todas as etapas, todos os processos. Se existe, como estão sendo respeitadas as licenças ambientais, né? Eu digo se existem, porque já disse para vocês que não é, nem toda atividade, nem todo empreendimento tem como obrigatoriedade, né, a licença ambiental. E isso a gente volta lá para a resolução 420 do CONAMA, 237, para ver se essas atividades, se a atividade em si, ela se enquadra com uma atividade passível de licença ambiental, tá? A gente também segue para os procedimentos, ver se os procedimentos internos são capazes de gerar impactos negativos ao meio ambiente, né? Obviamente, se for capaz de gerar impactos negativos, né? Fazer as adequações necessárias para esse tipo de atividade. E se existe planejamento ambiental e se ele está sendo respeitado, né? Então, assim, aí você fala assim, professor, mas é meio que óbvio, né? Você acha que um empreendimento que está passando por licença ambiental, por licenciamento ou por auditoria, chegou a este passo sem que exista um planejamento ambiental? Uhum, exatamente isso. E é uma coisa assim mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, ah, como isso pode acontecer? A gente tem 2 perspectivas. Primeiro, falta de informação, né? Falta de informação do empreendedor, não tem um know-how, né? Um conhecimento claro sobre os processos para a implantação de uma atividade, desenvolvimento de atividades. Então, muitas vezes não tem sequer um planejamento ambiental, mas está seguindo para legalização da atividade e aí acaba sendo, né, barrado em alguma dessas etapas. Além disso, a gente tem que ver se tem água e efluentes sanitários adequados, né, para dessedentação, alimentação, enfim. Área e resíduos sólidos também adequados para as atividades. Se cumpre as legislações, todas as legislações ambientais específicas para esse tipo de atividade, se tem gerado impactos ambientais e também dentro da perspectiva de negócios, mercados e consultoria ambiental, tá? Então, essas questões são as questões que devem ser consideradas para dentro de uma auditoria, né, de um processo de auditoria, ok? Bom, ainda dentro dessa perspectiva, a gente trabalha 3 tipos de conceitos, né? Nós temos, a gente está falando de uma disciplina de planejamento e gestão ambiental, então, dentro dessa disciplina, a gente precisa entender a diferença entre esses 3 conceitos, né? Essas 3 atividades, especificidades do que é a gestão, do que seria uma perícia e do que é a auditoria propriamente dita. Então, a gestão, na verdade, o processo de gestão, o gestor busca dar diretrizes à empresa. A gestão vem de administração, como eu já disse para vocês, e administrar é organizar, né? É uma pessoa responsável pela organização, ela vai dar as diretrizes. O que é dar diretriz? Ela vai apontar quais são os caminhos, mostrar para onde vai, como é que vem, como é que faz, como é que não faz, entendeu? Essa é a função de quem trabalha com gestão, tá?
de forma bastante generalizada. Então, a gestão é uma coisa essencial para a nossa vida, entendeu? Então, se a gente não planeja as coisas, se a gente não tem noção dos caminhos que devem ser seguidos das atividades que a gente se presta a fazer, fica um negócio meio bagunçado. E esse negócio bagunçado pode atrasar alguns outros processos, alguns outros planejamentos, o que acaba implicando negativamente ao nosso planejamento pessoal, ao nosso planejamento empresarial, enfim. Então, gestão serve para isso. O gestor ele vai servir para poder dar... É quem organiza, tá? É quem dá as diretrizes, aliás, as orientações, tá? Isso não quer dizer necessariamente que ele é o responsável, necessariamente o responsável por todas as orientações, porque ele pode saber, ele pode ser apto para orientar, dar uma diretriz, mas não necessariamente fazer aquilo, entendeu? Ele só tem que ser um bom gestor e entender pelo menos o mínimo do processo ou dos processos e ter a noção de que se não está dando certo, precisa ser revisado por alguém especializado. Tá? Então, isso é o mínimo, é o básico que se espera de um gestor, tá bom? Eu vou falar, no meu caso, como eu sou coordenador de curso, então eu sou um gestor, eu trabalho dentro da perspectiva de gestão da instituição do IF Baiano, entendeu? A instituição do IF Baiano tem uma equipe de gestão. Qual é a equipe de gestão? É diretor-geral, diretor acadêmico, coordenação de ensino, as coordenações de ensino, enfim, as coordenações de curso, né? Então, tudo isso faz parte de gestão. Mas, por exemplo, o fato de eu ser coordenador de curso, de repente surgiu um problema com a disciplina de informática básica, né? E aí é um problema que perpassa sob uma perspectiva bastante técnica. E eu não tenho conhecimento técnico para poder, de repente, resolver essa situação. Então, isso não quer dizer que eu, como gestor, sou o responsável por todos os problemas, não. Eu posso, a minha responsabilidade é identificar, reconhecer o problema e buscar caminhos para a resolução desse problema, né? Isso não quer dizer necessariamente que serei eu quem irá resolver a questão, mas sim ter o conhecimento e buscar os caminhos seria a minha responsabilidade, tá? Então, em seguida, a gente vai para a perícia, né? O perito, ele é uma pessoa que está capacitada para analisar as informações e acontecimentos das atividades relacionadas a crimes ambientais, né? Então, ele vai analisar todo um conjunto de informações, as atividades, os acontecimentos, tudo que tiver, obviamente, relacionado à questões ambientais, né? Ou questão ambiental, é ele quem vai apontar, né? Ele vai analisar, vai apontar a necessidade de correção, entendeu? Então, esse é o papel do perito. E a auditoria, basicamente, o auditor é aquele que vai passar o pente fino, né? O que quer dizer passar o pente fino? Ele vai observar, né, fazer um levantamento, um estudo, né, bastante detalhado sobre todos os processos, desde a lá da gestão, da perícia, é como se fosse assim, o auditor, ele é responsável por observar se houve falhas no processo de gestão, se houve falhas no processo de perícia, entendeu? Então, ele vai analisar todos os processos o tempo todo para poder chegar ali dentro de uma perspectiva da melhor perspectiva que se espera para as atividades. Então, assim, a gente tem alguns tipos de auditorias ambientais. As auditorias, elas são divididas em etapas, né, em categorias, enfim. E, além disso, nós temos tipos, eu vou apresentar para vocês. Então, assim, uma auditoria nem sempre é o caminho apenas para a obtenção de uma certificação. Então, uma auditoria pode ser dividida em partes ou objetivos. Primeira parte é a parte que é realizada internamente pela própria empresa. Então, de repente, eu nem estou buscando uma certificação ambiental, mas eu também entendo que a minha atividade é uma atividade que ela é uma atividade de baixo impacto ambiental, por exemplo, então eu não preciso de uma licença ambiental, mas isso não quer dizer que, pelo fato de eu não precisar de uma licença ambiental, que eu não devo ter preocupação ambiental, entendeu? Então, eu crio um padrão, né? Eu crio um padrão dentro das minhas atividades, entendeu? E esse padrão é o que vai
vamos dizer assim, esse padrão que eu criei para a minha atividade é o que vai garantir que eu não necessite de uma licença, entendeu? E que padrão que é esse? A gente está trabalhando dentro de perspectiva ambiental, é um padrão de controle, de sustentabilidade, de armazenar, vou dar um exemplo, de armazenamento de resíduos, adequado de resíduos sólidos, de limpeza, de higiene, enfim, de saúde, de todos os tipos, todas as perspectivas de saúde, né? Então, assim, eu mesmo, o empreendedor, ou um acompanhamento de perito, ou de auditor, tá? Então, eu, o gestor, faço isso internamente na minha própria empresa. Então, essa é a primeira parte, tá bom? A gente tem uma segunda parte que a auditoria é quando ela é realizada de forma externa por alguma empresa que tem interesse nas atividades. Como, por exemplo, os clientes. Gente, é igual quando a gente vai comprar alguma coisa, tá? Se você vai se você vai comprar um objeto, vamos falar de serviços, né? A gente precisa de um tipo de serviço específico. O que é serviço, professor? A gente tem o comércio e serviços, né? O comércio é quando eu quero comprar algum produto, algum objeto, então eu vou na loja tal, vou lá, comprei um produto, pronto. Agora, serviços, prestação de serviços, é quando eu preciso de algum tipo de mão de obra qualificada, entendeu? Como, por exemplo, encanador, pedreiro, mecânico, enfim, o que for, tá bom? Qualquer tipo de serviço, serviço de entrega, serviço de buffet, de cozinha, o que for, gente. Então, assim, eu vou quando eu vou contratar uma equipe ou um profissional especializado para desenvolver, para prestar um serviço para mim, a primeira coisa que eu faço é fazer um levantamento, né? Ou vocês têm o costume de, eu preciso de alguém que faça um serviço para mim, e aí você pede uma informação, a primeira que aparece você já aceita. Você não pesquisa preço, você não pesquisa qualidade, né? Então, assim, então essa segunda parte é basicamente quando o cliente ou qualquer outra pessoa faz um levantamento, né? De um tipo de atividade ou tipos de atividades específicas, as quais esse cliente pode ter interesse, entendeu? Isso é uma auditoria, né? Tem um outro nome para isso. Tem um outro nome para isso, mas eu não estou conseguindo lembrar. Mas é tipo como se fosse assim, orçamento, tá? Só que orçamento a gente está falando especificamente de preços, mas assim, a gente precisa entender que não é especificamente de preços, porque os preços, o valor agregado de um tipo de serviço deve ser levado em consideração uma série de fatores. Por exemplo, a capacidade, o potencial de qualificação desse profissional. Às vezes uma pessoa assim, o preço de fulano de tal empresa é mais caro do que a outra. Por que que é mais caro? A gente tem que começar a fazer esses questionamentos, entendeu? O que ele oferece, qual é o diferencial, entendeu? Então, a gente vai fazendo, quando a gente faz um orçamento de algum tipo de atividade, é basicamente o que se faz na segunda etapa, aí, na segunda parte de uma auditoria. A gente está obtendo as informações sobre o serviço, né? Dentre essas informações, custo é essencial, mas se eu acho que está um custo mais elevado ou mais abaixo do mercado, eu preciso entender o porquê está mais abaixo ou porquê está mais elevado do que o mercado, tá? Então, assim, só de olhar um empreendimento, uma atividade, eu já consigo ter uma impressão, né? Uma impressão, assim, prematura, prévia, sobre a qualidade daquele serviço, tá bom? E a gente tem a terceira parte, que é realizada por instituições externas, de auditoria independente. Aí é como se fosse uma empresa terceirizada, de auditoria mesmo, prestadora de auditoria, que aí existe uma equipe especializada de auditores e você quer contratar, porque você já, vamos dizer, que já está visando realmente uma certificação, né? E aí você fala assim, não, então eu vou contratar uma equipe de auditores, né, uma empresa de auditoria, para que venha um auditor e faça aí
os critérios, siga os critérios de auditoria de forma mais detalhada mesmo e profissional e de repente com documentada, né? Assinada, enfim. Então tem essas três perspectivas. Aí, aqui assim, a gente tem os tipos de auditoria, né? Então, eu coloquei aqui como os objetivos, né? Então, para cada objetivo, a gente está falando tudo que eu vou falar aqui está relacionado com a perspectiva ambiental, tá bom? Porque essa o nosso foco aqui nessa disciplina. Mas então, assim, como a gente tem uma coisa muito, a questão ambiental é uma coisa bastante abrangente, é um universo, entendeu? A gente, então, a depender do objetivo, a gente vai ter um tipo de auditoria específica. Então, por exemplo, auditoria de acompanhamento, né? É aquela que verifica se as ações estabelecidas estão sendo cumpridas. É o passo a passo de um processo de certificação, por exemplo. Então, se você está buscando uma certificação, obviamente que para buscar conseguir a sua certificação ambiental, você precisa seguir ali todas as metodologias, o passo a passo, né, que é considerado ali para que você atinja o seu objetivo. Então, a auditoria de acompanhamento é quando é bastante autoexplicativo, já é autoexplicativo, né? Então, é uma auditoria que o auditor vai acompanhar, né? Ali o passo a passo de tudo que você tem feito para chegar lá onde você quer chegar. A gente tem a auditoria de responsabilidade ou due diligence, certo? Quer dizer o quê? É identificar os riscos e passivos ambientais da organização. Tem relação com compra, venda, fusões de empresas. Toda empresa requerente irá receber, junto com a transação, os passivos ambientais ou responsabilidades. Gente, é igual quando a gente vai vender um carro, né? Quando a gente vende o carro, ou compra um carro, ninguém compra um carro sem fazer um teste, sem, por exemplo, se eu for comprar um carro, eu não entendo nada de mecânica, né? Então, se o dono do carro vai falar assim, não, o carro está ótimo, está uma maravilha. Eu não entendo de mecânica, então se eu olhar para o carro, eu não vou conseguir identificar se de repente ele tem um erro, uma falha, um problema. Então, o que eu faço? Eu vou contratar um profissional especializado, um mecânico, e vou pedir para ele dar uma olhada nesse carro para ver se realmente tem alguma coisa ali que de imediato ele consegue observar, tá? Porque quando eu compro o carro, se eu não conseguir identificar né, vamos dizer assim, esses passivos, né, esses problemas, depois que eu comprei, é problema meu, entendeu? Então, dentro dessa mesma perspectiva, qualquer empresa, né, qualquer empresa que trabalha, tem uma relação de compra e venda, né, ou de junção, de parcerias, né, de empresas, as empresas que vão comprar, né, principalmente as que vão comprar, e as que vão fazer fusões, né, associações, elas começam a analisar a outra que vai, né, a outra que está em negociação para ver se tem quais são os passivos ambientais, né, os riscos, os problemas, porque quando você faz uma parceria ou quando você compra, né, faz uma transação de compra, os problemas vêm junto, né? Você pensa nos lucros, mas os problemas, quando eles existem, eles também vêm, passam a ser responsabilidade sua também. Então, esse é um tipo de auditoria, né? Due diligence, certo? Ou auditoria de responsabilidade. A gente tem a auditoria de sítio, né? Que avalia se há contaminações no local, manejo e controle de áreas contaminadas. Sítio quer dizer local, tá? Então, a auditoria de local é também autoexplicativa. Ver ali no local qual é o tipo de impacto, se existe alguma área degradada, como está sendo, qual é a viabilidade de manejo, de controle dessas áreas contaminadas, entendeu? Se já tem sido feito o manejo, se já tem sido feito o controle, se está seguindo tudo certinho. Então, é para isso que serve essa auditoria. A gente tem a auditoria também de certificação, né, que vai verificar se a empresa ela está em conformidade com os objetivos e as normas do que ela pretende certificar, né? Então, é a certificação de quê, né? Qual é o tipo de certificação que essa empresa busca? Uma certificação específica para o uso de água, ou uma certificação específica para a exploração de uma atividade, não sei o quê, entendeu? Então, assim, a depender disso,
a depender da especificidade da atividade, vai existir uma legislação específica, e aí também específica, né? E aí essa auditoria, ela vai fazer acompanhar se está tudo nos conformes ou não, entendeu? E a gente tem a auditoria de conformidade legal, né? Esse tipo de auditoria consiste em avaliar se as práticas adotadas pela empresa estão de acordo com as leis ambientais, se utilizando a legislação ambiental, licenças, processos de licenciamento, além de termos de ajustamento. Normalmente, esse tipo de auditoria acontece antes da solicitação de uma licença ambiental, ou com o objetivo de evitar multas e penalidades, né? Então, assim, claro, se você vai pedir uma licença ambiental, está requerendo, né, para o seu empreendimento uma licença ambiental, e você tem noção, né, pelo menos uma noção de que o cenário atual da sua empresa, da sua atividade, o ambiente, né, ele não está um ambiente adequado, mesmo que você busque essa adequação, antes de você buscar, você precisa dar uma adequada na coisa. Então, você já contrata ali uma auditoria de conformidade legal para que você já não seja multado no processo, entendeu? Porque ocorre isso, né? Você fala assim, mas eu não sabia, mas tinha que saber. Entendeu? Então, por isso que você vai fazer a auditoria de conformidade legal. Não é simplesmente dar na telha, acordar um dia e falar assim, eu quero ser empreendedor, quero ser empresário, quero fazer isso, vou desenvolver atividade assim, vou lá e começo, e depois eu vejo como adequar a minha atividade para dentro de uma perspectiva legal, não é legal ambiental. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que fazer isso, né? Fazer essa adequação ambiental legal, e depois você vai ajustando, não ao contrário, entendeu? Mas é muito comum acontecer isso. Então, por isso que existe já essa auditoria específica de conformidade legal, que é um prévio, né? Se você sabe que está bem desorganizado o negócio ali, a atividade, você já faz uma prévia para quando você for pleitear ali a licença, você já não seja multado no processo inicial. A gente tem a auditoria de avaliação de desempenho, ou auditoria de desempenho ambiental, que tem como objetivo avaliar o funcionamento e desempenho de uma empresa através de indicadores ambientais, como qualidade de poluentes e resíduos gerados, bem como o consumo de energia, água e recursos naturais. Tá? Então, está dizendo avaliação de desempenho ou avaliação de desempenho ambiental. Então, é ver ali se a sua atividade tem se enquadrado dentro de uma perspectiva de pegada verde, vamos dizer assim, né? Não está extrapolando, não extrapola o uso, né, o consumo, a exploração de recursos, né, recursos naturais. Aí a gente tem também a auditoria de descomissionamento, né, que quer dizer isso? Esse tipo de auditoria, ela acontece somente para verificar os riscos ambientais relacionados ao encerramento das atividades de uma empresa ou uma indústria. Então, a empresa, ela vai fechar. Ela vai fechar, ou ela vai ser transferida, ou ela faliu, o que for, não sei, tá? Não é simplesmente fechar as portas e acabou, acabou pipoca, não. Ao encerrar uma atividade, é preciso passar por uma auditoria de descomissionamento, tá? Que é o quê? Que é uma verificação de como você tem, de como tem sido, como foi deixado, né, o ambiente, considerando o seu processo inicial e estágio final, tá? Um exemplo, mineradoras, áreas de mineração, área de exploração de minerais, área de hidrelétricas, usinas nucleares, entendeu? Vai ser desativada, né? Quando for desativada, simplesmente fechou a porta e ninguém mais foi trabalhar? Não, não, não. Tem que ser desativada, mas para a desativação das atividades, interrompimento das atividades, precisa de uma adequação, né? Então, de repente, precisa ver se todos os ambientes foram interrompidos de forma adequada, tá bom? Então, para isso serve esse tipo de auditoria. E a gente também tem auditoria de cadeia produtiva.
Opa, desculpa. Auditoria de cadeia produtiva, né? É o tipo de auditoria que é responsável por fiscalizar todas as etapas, agentes e serviços utilizados durante toda a cadeia produtiva de um determinado produto, a fim de avaliar os possíveis riscos associados aos processos. Então, auditoria de cadeia produtiva é aquela auditoria mais generalizada. Então, todos os processos, todas as etapas da sua atividade. O que você produz? O que você faz? O que você desenvolve? Não sei, tá? Qualquer coisa. Mas desde a chegada da matéria-prima na sua empresa até o produto final, deve ser avaliado dentro da cadeia produtiva, tá? Dentro do processo. Visando, obviamente, minimizar os impactos quando eles existirem. A gente tem a auditoria de sistema de gestão. Esse tipo de auditoria busca fiscalizar se uma empresa ou uma indústria atende às exigências estipuladas pelas normas e leis ambientais, garantindo certificações de acordo com o cumprimento aos requisitos de um sistema de gestão ambiental específico. Lembrando que a auditoria de sistema de gestão ambiental, a palavra sistema vem de sistêmico, que quer dizer abrangente, generalizado. Então, o sistema de gestão ambiental é uma coisa bastante ampla. Então, por exemplo, quando eu tenho uma atividade, eu desenvolvo uma atividade específica, minha empresa desenvolve uma atividade específica, mas o sistema de gestão está muito além daquilo que estou fazendo ali no meu ambiente, na minha área, na minha empresa, no espaço físico, entendeu? Porque, já que é sistêmico, eu preciso considerar todos os processos internos e externos, entendeu? Então, é uma coisa já mais abrangente, tá bom? E, enfim, a auditoria pós-acidente acontece após acidentes ambientais ou crimes ambientais, verificando as causas e as consequências, bem como determinando as medidas mais eficazes para reduzir os danos observados, tá? Isso aqui, então, por exemplo, vou dar um exemplo dos crimes ambientais, vamos chamar de crimes ambientais, que tem ocorrido, né, no estado de Minas Gerais com as barragens, né? Então, assim, após a catástrofe, é preciso ser feita uma auditoria, né? Pós-acidente, justamente, para poder fazer um levantamento de como vão ser as ações mitigadoras, tá? Aí, tem um vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês, fala um pouco sobre auditoria, parece um pouquinho. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, é um vídeo bem curtinho. Cada vez mais, os consumidores exigem que as empresas sejam responsáveis em suas atividades. Em contrapartida, as empresas buscam responder a essa exigência por meio da ecoeficiência e da gestão ambiental. Para garantir que uma empresa seja realmente responsável com suas atitudes em prol do meio ambiente, a auditoria ambiental é uma ferramenta que avalia tanto as empresas como os clientes, os fornecedores e os parceiros de negócios. De acordo com a norma NBR ISO 14010, a auditoria ambiental é definida como processo sistemático e documentado de verificação executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições ambientais específicos ou as informações relacionadas a este estão em conformidade com os critérios de auditoria e para comunicar os resultados deste processo ao cliente. Ou seja, a auditoria ambiental verifica se a empresa está atendendo aos padrões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, visando principalmente verificar o sistema de gestão ambiental da organização. A auditoria ambiental permite melhoria contínua nos processos de uma empresa, pois sua metodologia identifica práticas que não estão em conformidade com os princípios ambientais e quais as medidas necessárias para corrigir esses erros. Neste processo, o auditor ambiental tem papel fundamental, pois ele será o responsável por fazer a avaliação sistemática, documentada, periódica e objetiva das informações, além de coletar dados através de entrevistas, comparando os dados com os critérios da auditoria.
Apesar de a auditoria ir a fundo nas propostas ambientais das empresas, é preciso comunicar os resultados para os clientes e a sociedade em geral. Neste contexto, temos as certificações ambientais concedidas às empresas que, nos processos de geração de seus produtos, respeitam os dispositivos legais referentes às questões ambientais e apresentam determinados procedimentos exigidos pelo órgão certificador. A certificação ambiental pode ser concedida tanto para empresas que geram produtos como para prestadoras de serviços. O principal certificado ambiental no Brasil é o ISO 14001, que traz inúmeras vantagens para a empresa. Possibilita a conquista de novos mercados, aumenta a confiabilidade de empresa diante dos investidores, clientes e fornecedores, e melhora a imagem pública da empresa. Empresas com responsabilidade ambiental são reconhecidas por seus clientes não só pelos seus produtos, mas também por serem empresas amigas do meio ambiente. Bom, então é isso. Então a gente finaliza aqui essa parte das auditorias ambientais, tá? Só relembrando vocês que a gente está caminhando para a finalização da disciplina. Tem mais um tópico bem simples para poder explicar. Não vou misturar com essa informação de auditoria agora. E também eu vou encaminhar para vocês uma avaliação final da disciplina, tá? Sobre os conteúdos que a gente tem visto até o momento, entendeu? Então é isso. E essa aula eu vou deixar disponibilizada no YouTube, aqui no YouTube para vocês reverem, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre o que foi dito aqui nessa aula, vocês podem, então, entrar em contato comigo e tirar essas dúvidas, tá bom? Sigo à disposição de vocês. Até mais, até breve.